Eu queria nesse vídeo falar sobre um assunto que tem muito material na internet falando sobre o assunto, mas nem todas as pessoas procuram pesquisar para entender sobre o assunto, porque na realidade só quem tem interesse em entender ou quem passa pelo problema que pesquisa, que tenta entender a causa, tudo com relação a esse problema. E já ouvi pessoas falar coisas absurdas com relação a esse problema, que até eu fico, sabe, me sentindo na obrigação de ser mais um falar sobre o problema. Sobre a questão da depressão, né? O que é depressão? Já ouvi pessoas dizer que depressão era falta de Deus. Eu ouvia o que a pessoa falou e tentei explicar de uma forma até mais educada possível, mas que é uma total falta de informação de uma pessoa quando fala algo do tipo. Sei lá por que motivo a pessoa falou isso, mas, né, outros dizem que quando a pessoa está com depressão, é preguiça, é fazendo corpo mole, qualquer coisa, inventam alguma coisa, dizem alguma coisa, mas não entendem o que é realmente a situação. E aí eu pesquisei, já faz um tempo que eu pesquiso sobre o assunto, para entender melhor sobre o assunto, né? E eu queria fazer um resumo do que acontece, né? do que é, né? Os efeitos que essa doença traz e como acontece no cérebro da gente. Aqui eu tenho uma imagem, né, que eu peguei da internet, né, de uma ressonância magnética feita em um cérebro de uma pessoa com depressão, e essa mesma ressonância é feita no cérebro de uma pessoa com depressão e outro sem depressão. Esse lado que mostra aqui a foto normal tem essas partes acesas, né, essas partes verde, amarelo e vermelho, né, são as partes do cérebro que estão ativas, ou seja, é o cérebro de uma pessoa normal, né. Os neurônios que nós temos, segundo a ciência, 86 bilhões de neurônios aproximadamente nós temos no cérebro. E o que faz uma pessoa ser normal, né, quanto mais inteligente, são a quantidade de conexões entre um neurônio e outro, né? O neurônio se comunicando e aí resolve problemas simples, como por exemplo, se alguém pergunta quanto é 2 mais 2, e os neurônios se calculam e diz, 2 mais 2 é 4. Né? Se for uma coisa complexa, então mais neurônios vão trabalhar entre si para poder resolver aquele problema, né? E aí do outro lado tem aqui a imagem de um cérebro depressivo, tem poucas partes acesas, ou seja, muitas partes do cérebro do depressivo quase não funcionam, né? Então imagine que para uma pessoa com depressão, com a doença depressão, né, vão entender depressão, doença, e depressão, estado emocional por alguma coisa que aconteceu. Uma coisa você está triste, deprimido por algo que aconteceu. E outra coisa você está deprimido por nada, né? Tipo, a família está bem, os filhos estão bem, e está tudo bem, né? E a pessoa está sentindo angustiado, triste, para baixo demais. Então aí é a doença depressão que causa isso, né? Então aí a gente vê essas duas imagens, né, o cérebro de uma pessoa normal, ativo, o neurônio está trabalhando, e o cérebro de uma pessoa que não está funcionando normal, o neurônio, por causa da doença. Interessante observar aqui nessa outra imagem, né, dois neurônios se comunicando, né? Essa comunicação é chamada de sinapse, né, segundo a neurologia. E o que acontece no cérebro de um depressivo é que essa comunicação é muito pouca ou nada. Ou seja, os neurônios não se conversam para resolver problemas, não se comunicam para poder resolver coisas simples até, né? Então, o que acontece com a pessoa que sente aquela tristeza, aquela angústia, como se algo tivesse acontecido, sem ter acontecido, é como se não, os neurônios não estão trabalhando, né? Então, coisas simples tornam-se coisas grandes, porque não se comunicam para resolver o problema, né? Então, por isso que vem aquela sensação de angústia, de tristeza, aquela coisa tão ruim que a pessoa sente, como se tivesse acontecido algo ruim, como na verdade não aconteceu, né? Imagine os neurônios como fossem pessoas. Vai ser feito
Uma obra é grande e vários engenheiros se unem para discutir entre eles para ver a melhor forma de construir aquela obra. Mas quanto menos pessoas, mais difícil vai ser para resolver aquele problema. Mesma coisa a questão do neurônio. Quanto menos neurônio trabalhando, se comunicando, mais difícil torna as coisas para ser executada, né? Diz a física que não existe frio, existe ausência de calor, né? Não existe escuridão, existe a falta de luz. Eu digo que a depressão, a tristeza que a pessoa sente, né, é simplesmente a falta de alegria, né? Ao invés da pessoa procurar motivos para estar alegre, ele não encontra, porque os neurônios não se comunicam para ver o que é que tem de motivos para a pessoa estar alegre. Então, automaticamente, a pessoa fica triste, né? Então, depressão é uma doença, né? Não é falta de Deus, não é qualquer coisa que a pessoa venha dizer, como eu já ouvi alguém dizer, né? Porque se eu disser que depressão é falta de Deus, então uma gripe é falta de Deus, né? Uma alergia é falta de Deus, porque tudo é doença, né? Então, se eu disser que depressão é falta de Deus, né, não existia pessoas tão ligadas a Deus com problema de depressão. Tem uma história bíblica, né, interessante lembrar e observar, que lá em 1 Reis, capítulo 19, deixa eu abrir aqui, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, fala da história de Elias. Elias era um profeta de Deus, né, um homem que ouvia Deus falar, via anjos de Deus, mas assim, ele teve uma reação que, se você for ler na Bíblia, você vai ver que era uma reação de um depressivo, porque diz a história, né, que o rei Acabe falou para Jezabel algumas coisas que Elias tinha feito, né, e Jezabel queria matar, né, Elias. E Elias teve medo, né? Diz aqui no versículo, deixa eu abrir aqui o texto, 1 Reis capítulo 19, o verso 4. Ele, porém, no caso Elias, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Alguém que pede a morte, a própria morte, não é alguém que está psicologicamente normal, né? Porque todo depressivo, quando chega a um certo estágio de depressão, a angústia, a tristeza é tão grande que ele prefere morrer para escapar daquela situação do que continuar vivendo. E a história da Bíblia, né, diz que o profeta é de Deus. Então é bom saber o que dizer antes de dizer que depressão é falta de Deus, porque o profeta ouvia Deus. O profeta Elias, ele falava com anjos de Deus, né? E ele pediu a morte para Deus, que se achava inferior. Pode ver que o finalzinho do versículo 4 diz: pois não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, ele se sentiu inferior. Então o depressivo se sente inferior, se sente menor do que todo mundo. É a reação de um depressivo. Você vê o resto da história, diz aí, veja só como é interessante. Versículo 5, mesmo capítulo 19 de 1 Reis. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, né? E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e fez o quê? Tornou-se a deitar-se, né? E o anjo do Senhor tomou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até a Horebe, né, o monte de Deus. Então ele sentiu uma reação. Primeiro ele queria morrer, né? Primeiro ele estava ali fugindo, né? E ali ele só queria deitar-se, né? Só queria ficar no cantinho dele. Um anjo falou com ele: toma aí, come. Ele comeu, ao invés de fazer o que era para ter feito, deitou novamente. Então aquele esmorecimento de físico, aquela falta de ânimo, aquela falta de energia. Até um profeta de Deus passou por isso. Então, muito cuidado quando alguém pensar em dizer que depressão é falta de Deus, porque um homem como esse não tinha como dizer que era falta de Deus. E tem outros textos mais ainda, né? Depois que Elias andou 40 dias numa viagem, chegou em um certo lugar e se escondeu na caverna. Então, uma pessoa com depressão se esforça muito mais para fazer um trabalho do que uma pessoa normal, né? Porque, por exemplo, a depressão, ela traz aquela... Isso eu estou me referindo a uma pessoa que não está no estado avançado de depressão, né? Que não está.
uma pessoa que sente tristeza, que sente angústia, que sente aquela sensação terrível da depressão, para levantar da cama é um sacrifício, né? Para ir trabalhar é um sacrifício, para demonstrar para as pessoas que está bem, porque muitas vezes a pessoa se sente na obrigação de fazer isso, de se demonstrar que está bem, né? Porque tem pessoas que preocupam com a gente quando a pessoa está triste, mas tem pessoa que está nem aí, ignora de uma forma como se a pessoa quisesse estar assim. Isso é triste, mas é uma realidade. Então a pessoa tem que se esforçar para demonstrar o melhor possível, se esforçar para fazer o trabalho, né, da melhor forma possível. Então a energia que uma pessoa depressiva gasta para fazer um trabalho é 5 vezes, 10 vezes mais do que uma pessoa normal, né? Porque imagine, vamos só imaginar para você ter uma ideia. Você que não tem depressão não vai entender exatamente o que eu estou falando, mas imagine você estar com um prego enfiado no seu pé. Só para ter uma ideia, um prego enfiado no seu pé, no seu calcanhar, e você vai para o trabalho. Você está sentindo dor, mas tem que disfarçar, né? E uma vez ou outra você faz algum movimento que magoa, você tem que disfarçar que sente aquela dor, né? E ainda, além de você se disfarçar para disfarçar que está sentindo a dor, ainda tem que fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, ao final do dia, aquela pessoa usou 10 vezes mais energia do que uma pessoa normal. Então o desgaste é maior, o cansaço é maior, né? O emocional e físico é muito maior. Então, se uma pessoa faz um trabalho X, né? um depressivo faz um trabalho X, se ele não fosse depressivo, fazia 10 vezes melhor do que ele fez antes, né? Porque o esforço dele é muito maior para poder disfarçar, para poder tentar fazer o melhor possível. Você vendo pela imagem que eu mostrei agora há pouco, né? Os neurônios depressivos não funcionam como deveria, né? A comunicação entre os neurônios não funciona como deveria. Então imagine uma pessoa que você conhece que tem depressão, faz trabalho tal. Imagine se o cérebro dele funcionasse normal como as outras pessoas que não têm depressão. Então imagine o quanto o que ele podia fazer melhor se não tivesse o problema, né? Então eu estou somente falando de forma até resumida para tentar explicar para aquele que porventura não pesquisa nada e fala qualquer coisa, né, e acha que tem razão, mas não é fácil. Ser depressivo não é uma opção, né? Ninguém acorda de manhãzinha, hoje é um belo dia para ser um depressivo, para sentir a angústia que um depressivo sente, para sentir a tristeza que o depressivo tem, a dificuldade que o depressivo tem, né? Ninguém faz isso, né? É uma consequência que vem por problemas anteriores que causa, né, essa situação, né? Então muitas vezes a pessoa procura medicação para poder ajudar, né, nessa comunicação entre os neurônios, para que a pessoa possa se sentir melhor, né? Existem alguns tratamentos, né, que é feito, que tem disponível para ajudar alguém com depressão. Só que muitas vezes a pessoa diz para um depressivo, tenha força, tenha fé, né? Só que muitas vezes o centro, né, do nosso ser, que poderia ter essa fé e essa força, não tem, porque lá não tem, a parte central não está funcionando como deveria. É o mesmo que você chegar para um carro possante, um carro potente, sem combustível, e dizer para o carro, olha, liga carro, né? Funciona o motor, e você pode dizer até 1000 vezes para o carro, tenha fé, tenha ânimo. Você acha que o carro vai sair do canto? Vai ligar por algum motivo? Não vai. Porque por mais que o carro tenha as condições, né, que você acha que tenha de funcionar, mas a parte principal não tem. Então não adianta você dizer para o carro, tenha fé, né, tenha ânimo, né, fé em Deus. Tudo bem que são palavras que, quando se refere a Deus, tudo é bem-vindo. Mas só que são coisas que muitas vezes são palavras em vão. Okay? Ao invés de você ajudar a empurrar o carro para ele sair do canto, você fica só falando, não vai adiantar. Pode falar o dia todo para um carro funcionar, se ele tiver sem combustível, que ele não pega. Certo? Então é bom, é interessante, é importante a pessoa tentar entender as coisas antes de falar qualquer coisa, né? Antes de ignorar, antes de criticar. Porque a pessoa que tem depressão, não aquele estado avançado, mas aquele que se esforça para fazer as coisas, além de lidar com o problema, ainda tem que lidar com as pessoas, ainda tem que ser compreensível com as pessoas que não têm a compreensão do problema, né? Então a dificuldade é dobrada, né? Porque você tem que ter forças para fazer as coisas, tem que ter forças para levantar de manhã, ter forças para ir para o trabalho, ter forças para disfarçar ao máximo,
né, para que as pessoas não fiquem ou ignorando, dizendo que você está com preguiça ou qualquer coisa lá, né, ou então simplesmente ficar perguntando alguma coisa que você não está nem com paciência de responder, né. Então a pessoa vai ter que disfarçar o máximo possível. Então não é fácil, não é fácil mesmo, né, ter esse problema, não é opcional da pessoa, né, e toda ajuda é bem-vinda, mas se você não souber ajudar em nada, também não diga nada, porque a palavra, ela tanto pode ser para o bem, como pode funcionar de forma negativa, tá certo? Então é muito difícil você lidar com o problema e ainda ter que ser compreensivo para a falta de compreensão das pessoas. Então é isso. Quem quiser pesquisar mais sobre o assunto, pesquisem, procurem saber sobre o assunto, porque existe muita gente sofrendo tão perto de você, você nem percebe, porque a pessoa tenta disfarçar ao máximo. Todas as pessoas sofrendo com esse problema, você nem sabe. Às vezes até dentro de casa, alguém muito próximo a você, você nem conhece, nem sabe. Então é bom pesquisar, é bom procurar saber, né? É bom se inteirar com a situação, pelo menos para entender, né? Porque não é fácil, viu? Então fica só uma dica rápida e até a próxima.